Introdução à Lei Sálica. Olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma narrativa sobre a história do processo judicial. E o tema de hoje é a Lei Sálica. Texto e apresentação de Sofia Salerno Pérez. Durante o século III, os bárbaros, sofrendo constante pressão de povos vindos da Ásia, provocaram a primeira grande onda de invasões, deslocando-se ao território até então pertencente ao Império Romano. No século IV, o Império Romano dividiu-se em Império Romano do Ocidente, com capital situada em Roma, e Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, com sede em Constantinopla. Fatores de cunho político, religioso, militar e, principalmente, econômico, tais como a dificuldade de administração do império e de suas fronteiras, bem como a crise da mão de obra escrava, culminaram com um evento denominado Queda do Império Romano do Ocidente, no século V. Este cenário, ao mesmo tempo que provocado pelas invasões bárbaras, acabou por favorecer novas invasões. Ao longo de todo o período transcorrido entre os séculos III e V, estes povos penetraram no Império Romano, lá estabelecendo seus reinos. O Reino Franco tem origem no noroeste da Gália, sob controle do rei Clovis I. O povo romano encontrava-se em situação precária, explorado e submisso ao controle de uma minoria detentora do poderio econômico. Fator este que levou parcela da população a buscar refúgio junto aos invasores bárbaros. Salviano explicita esta cumplicidade entre os povos. São diferentes dos povos onde buscam refúgio. Nada tem de suas maneiras, nada tem de sua língua. E, seja-me permitido dizer, também nada tem do odor fétido dos corpos e das vestes dos bárbaros. Mas preferem sujeitar-se a essa dissemelhança de costumes a sofrer, entre romanos, a injustiça e crueldade. As terras invadidas não eram ocupadas apenas por estes povos germânicos, mas também pelos romanos que permaneceram em seu território. Por este motivo, agregado à sofisticação da lei romana, parte do direito romano foi conservado, formando o que a doutrina denomina Lex Romana Barbarorum, direito romano dos bárbaros, que passou a conviver paralelamente com as Lex Barbarorum, leis dos bárbaros. Em regra, as leis eram pessoais. Aplicava-se a lei dos francos ao povo franco e, aos galo-romanos que habitavam o território franco, aplicava-se o direito romano. Como observa Montesquieu, bem longe de se cogitar naqueles tempos de tornar uniformes as leis dos povos conquistadores, não se pensava nem mesmo em se tornar legislador do povo vencido. Em caso de conflito entre pessoas que viviam segundo direitos diferentes, aplicava-se como regra geral a lei do réu. Apontam-se algumas exceções a esta regra, tais como, quando a controvérsia versava sobre casamento, a lei aplicada era a do marido. Em matéria de propriedade, a do proprietário ou possuidor aparente. Quando se tratava de sucessão, a lei prevalente era a do de cujus. Os povos germânicos se baseavam no direito consuetudinário. Somente a partir das invasões passaram a reduzir seus costumes a escrito. Uma das consolidações de costumes germano-barbáricas mais antigas de que se tem notícia é a Lei Sálica. Acredita-se que o conteúdo da lei já era conhecido e utilizado pelo povo, mas que somente em um segundo momento tornou-se positivada. Calcula-se que a Lei Sálica, em sua forma originária, chamada Pactus Legis Salic,
tenha sido produzida no período compreendido entre 481 depois de Cristo, data em que Clovis se torna o rei dos francos sálios, e 511 depois de Cristo, data da morte do soberano. Clovis I converteu-se ao catolicismo em 496 e, não havendo qualquer influência da religião católica na lei, alguns doutrinadores estimam que a mesma tenha sido elaborada após esta data. Ainda existem especulações de que a lei sálica possivelmente tenha nascido entre os anos de 508 e 511, período em que Clovis se tornou o rei de todos os francos, uma vez que a lei acentua a unidade da monarquia franca. A aplicação da lei sálica ocorria no âmbito da atuação dos tribunais da monarquia franca, que, como descreve Gillissen, funcionavam da seguinte forma. Em cada condado havia pelo menos um tribunal, chamado malum, composto por homens livres e presidido pelo conde, que era assessorado pelos Rachimburg, que eram chamados a dizer o direito. A seguir, os homens livres aprovavam ou não a solução proposta. O prólogo da lei sálica, além de remeter a estes órgãos, indica a forma como a lei foi redigida. A lei sálica foi ditada por 4 homens que foram eleitos pelos principais do povo, os quais, tendo se reunido em 3 malos e tendo aí tratado cuidadosamente da origem de todos os conflitos, julgaram como segue. É possível que a lei tenha sido escrita na língua dos francos para apenas em um segundo momento ser traduzida para o latim, uma vez que existem expressões na lei que não constam na língua latina, mas permanecem no texto original, pois não puderam ser traduzidas. A lei sálica não distinguia o direito material do processual, e nem mesmo as matérias de direito penal e direito civil. Mas a maior parte de seus dispositivos tratava de matéria penal. A violação de grande parte de suas normas causava o dever de reparação através do pagamento de indenização ou multa. Este valor deveria ser pago em favor da vítima ou de seus familiares, dos quais o condenado comprava o direito de vingança. Da leitura de seus dispositivos, constata-se, entre outros aspectos, o alto grau de violência praticado na época, previsão de penas corporais, e a importância que atribuíam tanto à propriedade, furto e roubo são as figuras de maior incidência na lei, quanto à família, disposições acerca de punições por adultério, estupro e defesa das mulheres férteis. Além disto, é notável a desigualdade social e as rígidas distinções entre romanos, desfavorecidos, e francos, privilegiados, que, nada importando se figuravam na posição de acusados ou vítimas, recebiam tratamento desigual. Os romanos, quando condenados, tinham o dever de pagar indenização de valor mais elevado do que os francos em semelhante situação. E, quando vítimas, tinham direito ao recebimento de indenização em valor menor do que a devida aos francos. No sistema processual, atenta-se ao fato de que a lei impunha uma punição pecuniária àquele Rachimburg, assessor do juiz, que desse causa à morosidade do julgamento. Com relação ao sistema probatório, a regra era de que aquele que alegava um fato deveria comprová-lo. A afirmação de um antrustião, espécie de vassalo do rei, merecia fé, em razão do cargo por ele ocupado.
o acusado podia eximir-se da prova da água quente, trazendo testemunhas que afirmassem que ele não havia cometido o fato, e pagando uma quantia a título de indenização. A prova da água fervente era o único tipo de ordalha prevista na lei sálica. As ordalhas consistiam em um gênero probatório que buscava a revelação da verdade através de um juízo de Deus. Neste caso específico da lei sálica, o acusado deveria colocar sua mão em uma caldeira com água fervente, que após o término da prova era enfaixada. Passados 3 dias, o acusado seria absolvido no caso de não possuir marcas de queimadura. Caso contrário, era condenado. Montesquieu contextualiza a prova da água fervente com os costumes da época, dizendo: quem não vê a um povo habituado a manejar armas, a pele rude e calosa, não devia receber tanta impressão da água fervendo que não desaparecesse em 3 dias. Se aparecesse, era sinal de que não passava de um afeminado a pessoa que se sujeitava ao experimento. Agradecemos mais uma vez a todos os ouvintes que prestigiaram a história do processo judicial. E tivemos hoje o texto A Lei Sálica.